Em Mateus, capítulo 24, Jesus afirma categoricamente aos seus discípulos que, quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, virá o fim. Mas, embora a palavra de Deus tenha chegado em quase todos os países, o Evangelho que tem sido pregado realmente é o Evangelho do Reino? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória, que a paz e também a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Bom, há cerca de 2000 anos atrás, pouco antes de terminar a sua missão nessa terra, Jesus fez a declaração de que o Evangelho do Reino iria ser pregado em todo o mundo e após todos os habitantes da terra se tornarem conhecedores das verdades relativas ao plano da redenção, o fim do grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, chegaria ao fim. E, algumas décadas depois dessa declaração de Cristo, os discípulos podiam se alegrar e aguardar a bendita esperança do retorno do seu Salvador, porque, de acordo com o mapeamento do mundo daquela época, o Evangelho havia chegado em todos os lugares e o testemunho havia sido dado a toda a tribo, língua, raça e nação. Contudo, ainda haviam lugares que não tinham sido desbravados pelo homem e, na verdade, o Evangelho não havia alcançado o mundo inteiro. Mas, ainda que verdadeiramente todos os habitantes do planeta tivessem escutado as boas novas da salvação naquela época, Jesus não poderia ter vindo. Porque assim como Deus havia estabelecido que o cativeiro do seu povo no Egito duraria 400 anos, e assim como ele havia estabelecido que o cativeiro do seu povo na Babilônia duraria 70 anos, mesmo que sua vinda pudesse ter sido abreviada no período da sétima e última igreja, por cerca de 2000 anos, o seu povo ainda deveria, durante 7 fases, cumprir o propósito de Deus nessa terra e também servir de palco para todos os habitantes do universo não caído. Mas, ainda que fosse necessário a igreja passar por 7 períodos que somariam cerca de 2000 anos, o fim só poderia vir quando o Evangelho do Reino fosse pregado em todo o mundo. Portanto, para que o fim viesse, não apenas o tempo determinado por Deus deveria se cumprir, mas o verdadeiro Evangelho do Reino deveria ser pregado para todos os habitantes do planeta. E, meus irmãos, por cerca de 300 anos, o Evangelho, o qual havia sido entregue aos discípulos, estava sendo pregado em sua totalidade, mesmo que já estavam o deturpando, como no caso dos nicolaítas. Mas, a partir do ano 313 da nossa era cristã, quando Constantino supostamente se converteu, surgindo então a Igreja Católica Apostólica Romana, as verdades essenciais do Evangelho do Reino foram então lançadas por terra e ensinos e doutrinas de homens formaram a tradição da Igreja, a qual substituiu o Evangelho do Reino. E, embora durante os 1260 anos de supremacia papal, boa parte do mundo tenha ouvido falar de Jesus, esse não era o Evangelho do Reino, o qual deveria ser pregado, e por conta disso, ainda que o Evangelho católico romano tivesse alcançado todos os habitantes do planeta, o fim também não poderia vir, porque o Evangelho católico não é o Evangelho do Reino. Contudo, ainda que no período das trevas da Idade Média o Evangelho tenha sido deturpado e a graça do Senhor Jesus Cristo estava sendo comercializada, em Apocalipse 6, versículo 6, nós vemos que o azeite e o vinho não deveriam ser danificados, ou seja, o Espírito Santo ainda seria derramado sobre os seus servos sinceros, os quais compreendiam e também pregavam que o ser humano é salvo pela graça de Cristo, a qual nos foi concedida através do derramamento do seu sangue. Contudo, mesmo Deus levantando os reformadores como John Wycliffe, Jerônimo, John Hus, Lutero, Calvino e tantos outros, e mesmo que a mensagem desses homens tivesse alcançado todos os habitantes do planeta, ainda assim o fim não poderia vir, porque o evangelho que os reformadores pregavam ainda estava contaminado com
algumas doutrinas de Babilônia. Então, a partir de 1844, de acordo com o profeta Daniel, a transgressão assoladora da grande Babilônia, a qual derrubou por terra as verdades relativas à obra que Jesus estava fazendo no santuário celestial, essa sua transgressão desoladora teria fim, porque, de uma vez por todas, as brechas que ainda existiam no evangelho que estava sendo restaurado pelos reformadores seriam tapadas. E, com as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, as quais seriam pregadas pela igreja em Laodiceia, o fim poderia vir, porque não apenas o tempo determinado tinha se cumprido para vir o fim, mas também o evangelho eterno, completamente restaurado, poderia ser pregado para toda tribo, língua, povo e nação. E diz a palavra de Deus: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Bom, esses dias atrás eu estive pregando tanto no sábado como no domingo em uma igreja que fica em uma cidade aqui vizinha de onde eu moro. E, meus amigos, ao final das 3 mensagens, uma irmã veio falar comigo e, com um tom ali de tristeza na sua voz, ela questionou por que aquelas mensagens que eu trouxe não estavam sendo pregadas constantemente dos púlpitos naquela e também em outras igrejas adventistas. Veja, eu não estava pregando nenhuma nova luz ou coisa parecida, mas eu apenas estava abrindo a Bíblia e lendo os textos do Espírito de Profecia. Mas hoje em dia, tem se tornado tão raro pregar a Bíblia em conjunto com o Espírito de Profecia que, quando alguém faz isso, o povo do Advento fica tão feliz, porque eles estão cansados de comer aquele alimento escasso e transgênico que hoje tem sido oferecido culto após culto nas nossas igrejas. Mas, amigos, Deus tem um banquete espiritual a oferecer para esta igreja em cada um dos seus cultos, pois todas as verdades essenciais às quais foram deitadas por terra na Idade Média foram entregues para esta igreja. Contudo, assim como o porco volta ao seu chiqueiro e o cão volta para o seu vômito, muitos pregadores têm se voltado para o evangelho corrompido de Babilônia, o qual essa igreja o vomitou depois que o Senhor lhe apresentou o verdadeiro evangelho. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo nos diz que, mesmo que um anjo vindo do céu nos pregasse um evangelho que vá além daquele que o Senhor nos tem concedido, esse anjo e esse evangelho deveriam ser considerados como anátema, como maldito. E se Paulo fala a respeito de um anjo que supostamente desceria do céu, por que então estamos dando ouvidos a homens mortais que hoje estão apresentando para essa igreja um evangelho alterado e diminuído, que na verdade não vai além do evangelho que o Senhor nos tem concedido, mas que retrocede ao evangelho incompleto dos antigos protestantes e dos atuais evangélicos? Bom, a resposta é fácil, está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, e a palavra de Deus diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Veja, está escrito que se não falarmos de acordo com a lei e o testemunho, jamais veremos a alva. Portanto, não importa quão elevada seja a patente daqueles que estão apresentando um evangelho diferente daquele que a Bíblia apresenta e que é explanado e confirmado pelo Espírito de Profecia, porque malditos serão aqueles que dentro da igreja remanescente estão pregando um evangelho que procura agradar aos homens, pelo fato de saberem que o evangelho eterno, na verdade, causa divisões e perseguições. E malditos também serão aqueles que, para agradar a homens de alta patente, acabam aceitando e repassando este evangelho corrompido, o qual não foi o evangelho eterno que Deus nos deu para pregar a todos aqueles que se assentam sobre a terra. Contudo, meus irmãos, ao mesmo tempo em que não podemos aceitar um evangelho deturpado, ainda que esse
venha de homens de alta patente, ao mesmo tempo, não devemos odiar essas pessoas e com nossas palavras e sentimentos desejarmos que fogo caia do céu e as consuma, porque Cristo repreendeu os seus discípulos quando eles sugeriram isto com relação aos samaritanos. Mas, na verdade, nós devemos ter o mesmo Espírito de Cristo, o qual, quando estava sendo injuriado e zombado na cruz do Calvário, em vez de proferir juízo sobre aqueles que faziam tais coisas, ele intercedia por essas pessoas, ele pedia que seu Pai as perdoasse. Então, em vez de gastarmos o nosso tempo e também a nossa saliva criticando e acusando aqueles que estão deturpando a verdade de Deus dentro da igreja, gastemos o nosso tempo e a nossa saliva pregando toda a verdade a qual Deus nos concedeu. Porque, assim fazendo, estamos alertando a igreja da verdade a qual ela deve crer e viver. Estamos alertando o mundo das verdades eternas, as quais os seres humanos devem aceitar para viverem. E, ao mesmo tempo, estamos nos precavendo de nos tornarmos tão somente acusadores dos que pregam inverdades na igreja. Porque se os que devem chamar o pecado pelo nome tão somente estão acusando os pecadores, então já não estão fazendo a obra de Deus, mas sim estão fazendo a obra de Satanás. Portanto, sigamos o conselho do próprio Espírito de Profecia, o qual diz que a melhor maneira de se apontar o erro é pregando a verdade. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Se vocês sentirem o desejo, então deixem seus pedidos de oração nos comentários aí do vídeo para estarmos orando por eles, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.